Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 6, ASEAN e APEC. A nossa aula se organiza em 5 partes. Na primeira, falaremos sobre as características gerais e a composição desses arranjos econômicos. No segundo momento, os objetivos principais. Na sequência, o processo de formação e o nível de integração atual. Chegando no penúltimo momento, falaremos sobre as principais relações estabelecidas entre os países membros nessas organizações. E, por fim, falaremos sobre o Tratado Transpacífico, algo recente, muito importante no arranjo político e econômico. Bom, ASEAN. O que é ASEAN, professor? ASEAN é o bloco econômico, é a associação das nações do Sudeste Asiático, isso você precisa saber. Então eu estou falando de uma região específica no globo, claro, é o Sudeste Asiático. Os países se reuniram, e estabeleceram relações econômicas privilegiadas entre eles. Então isso aconteceu em 1967, percebo então que é um arranjo antigo, remete ainda ao período da Guerra Fria. Ele é composto por 10 países membros, como você observa aqui na imagem, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Brunei, Vietnã, Laos, Mianmar e Camboja. Esse bloco, então, turma, possui acordos isolados, perfeito, com outros países. Isso que você tem que entender também. É um bloco que se relaciona muito bem com a China, por exemplo. Ainda que os chineses não estejam incluídos nesse bloco. Se relaciona também com os Estados Unidos, esse bloco se relaciona com o Japão. Isso você vai entender ao longo do processo de formação também dos objetivos da ASEAN. Começando então pelos objetivos, percebam então que eu listei aqui para você um conjunto de objetivos da ASEAN, como, por exemplo, acelerar o crescimento econômico dos países membros, se unir para promover a paz e a estabilidade regional, promover a colaboração ativa e assistência mútua em assuntos de interesse comum e colaborar nos setores da agricultura e da indústria, além de promover estudos. Tudo isso, turma, são objetivos claros da ASEAN, combinando com o diálogo pacífico. Eles colocam muito bem isso lá, de promover a paz, de primar pela soberania dos países. Resumindo, esse conjunto de objetivos que a ASEAN coloca, se você for olhar, são objetivos muito gerais, muito genéricos, perfeito? Em nenhum momento a ASEAN se compromete aí a estabelecer, por exemplo, uma zona de livre comércio, ou um mercado comum, ou uma união aduaneira, ou uma união monetária. Então, fica vago ali o objetivo da ASEAN. Muitos dizem que fica mais para o lado da facilidade de ligar para o lado da paz, da promoção da paz, da igualdade, do que propriamente para um lado econômico. Mas a gente vê aí que tem o quesito econômico dentro desses objetivos, mas não está claro esse objetivo, que estágio nós queremos avançar, alcançar. Perfeito? Então, daí você entende um pouco como é que vai ser conduzido o processo de formação da ASEAN. Que em 1967 ocorreu uma declaração de Bangkok, perfeito, e lá os membros fundadores foram 5 membros, os países iniciais que fundaram o bloco: Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia e Singapura. Então deu tão certo ali aquele momento que posteriormente outros países também ali do Sudeste Asiático resolveram fazer parte, procuraram ingressar na associação, na ASEAN, e incorporou, eles incorporaram PIB, incorporaram produção, riqueza dentro da associação, Brunei, Vietnã, Laos, Mianmar, Camboja. Perfeito? Em 1977, eles propuseram, concluíram alguns acordos para dar um passo a mais na relação, firmando acordos de preferência de comércio, como se fosse uma zona de preferência tarifária, aquele estágio inicial dos degraus que caminham até a União Econômica e Monetária,
Então, aí, em 1977, eles deram o primeiro passo, de fato, econômico para a integração. E em 92, eles começaram a pensar mais especificamente um passo além, que era da criação da área de livre comércio, a AFTA, que até hoje ela não foi implementada. Desde 92, então, eles estão tentando ali, você vai ver que tem uma série de dificuldades para poder consolidar essa zona de livre comércio interna ali com isso, tá? Mas ela não está plenamente implementada. Ela é virtual, essa zona de livre comércio. Tudo bem? Mais uma zona de preferência tarifária. E, por fim, em 97 foi criado o Fórum Regional da ASEAN, e até hoje é atuante. Esse fórum ele é muito importante porque há uma união, como você observa aqui, ó, os países se reuniram, tá bom? Em 2020, por exemplo, em formato de teleconferência, videoconferência. Aqui foi uma reunião específica para tratar sobre a Covid. Percebo que tem inclusive até representantes dos Estados Unidos aí no meio, um assunto ligado então à saúde pública, que foi tratado nessa reunião da ASEAN, que foi uma reunião virtual. Tudo bem? Eu quero que você entenda, então, que a integração deste bloco, o nível de integração, não é um nível elevado, Eles não colocam isso nos objetivos e também eles não alcançaram aquela zona de livre comércio. Então, nada mais é do que uma zona de preferência tarifária, aquele nível inicial no relacionamento seria um ficante, Você fica com aquela pessoa ali, não tem muito compromisso, entre aspas. E o que vai acontecer, turma? Isso se deve muito ao fato de que os membros ali da ASEAN, os países membros, eles têm as suas economias muito independentes. Elas não dialogam entre si. Não há uma complementação. Eu preciso do país vizinho, ele precisa de mim. Eu preciso comprar arroz daquele, mas eu não produzo feijão, então eu já compro arroz daquele, compro feijão do outro, mas eu vendo, por exemplo, leite. O outro não tem leite, eu vou vender leite para esse outro. Não há essa complementação, esse grau de complementaridade. Além disso, esses países ainda utilizam uma proteção das suas fronteiras, uma política doméstica que, de certa maneira, entrava ali as negociações intrabloco entre os países do bloco. Então isso gera esse nível de integração inicial ainda, que é a zona de preferência tarifária. As taxas aduaneiras, alfandegárias, elas são reduzidas entre os países membros, porém elas não são abolidas, perfeito? Elas ainda existem. Então é um nível inicial de integração da ASEAN. O que é curioso é que você vai ver que a ASEAN se relaciona muito melhor em bloco, em conjunto, quando eles estão unidos na associação e saem para negociar com outros países. Aí sim, eles se dão muito bem, eles negociam em bloco, como é o caso, por exemplo, da constituição da área de livre comércio entre a China e a ASEAN, a ACFTA. Olha só, a China é isso mesmo, ela é fronteiriça, ela é vizinha de alguns países aqui da ASEAN, como você observa, Tailândia, próximo aqui do Vietnã, é a fronteira muito grande, tem a fronteira com Mianmar, Vietnã, Laos, perfeito? São países fronteiriços aí, a China. Então, China é um grande exportador, um grande exportador, um grande também importador. Então, essa parceria deu certo. Mais um outro exemplo de que a ASEAN se relaciona muito melhor em bloco com outros países do que internamente é um exemplo recente que em 2020 foi firmado, vou falar depois para vocês, uma parceria, a Parceria Econômica Regional Abrangente, RCEP. A RCEP, ela foi basicamente, então, considerada até hoje o maior acordo de livre comércio do mundo, porque envolve, além dos países da ASEAN, envolve China, Japão, meu amigo. Então você já encontra aí o maior acordo de livre comércio do mundo, que foi feito da ASEAN com alguns países de fora, como a China e o Japão, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Tá bom?
Houve, além disso, uma tentativa de estabelecer uma área de livre comércio na ASEAN, como eu falei, interna entre os países da ASEAN, ali, entre Laos e Brunei, mas tem algumas dificuldades internas, como eu falei para vocês. Não há aquela complementaridade econômica entre eles. As principais relações estabelecidas são basicamente essas. Eu trago para você um exemplo do Vietnã. Olha só que ele acaba taxando mais de 165 categorias de produtos. Perfeito? Para entrar no Vietnã tem uma taxa elevada, né, para automóveis, motocicletas, computadores. Então eles ainda têm entre eles aí uma medida, uma postura protecionista. Laos, por exemplo, né, vários produtos de Laos também tiveram ainda suas tarifas mantidas dentro do bloco. Perfeito? É preciso, então, esses países pensarem em uma integração mais regional entre eles, para que, inclusive, fortaleça as negociações quando eles têm as negociações com países de fora do bloco, né? Como aqui na China, né? Como aquele tratado grande que envolve China, envolve a ASEAN junto com o Japão. Perfeito? Na verdade, alguns especialistas eles colocam que a ASEAN tem se articulado no chamado regionalismo aberto, como se fosse um bloco que ele se relaciona muito bem com outros blocos e com outros países, mas internamente não é muito harmônico, perfeito? Mas com outros países sim, perfeito. Dá muito certo. Então, esse é o bloco ASEAN. Colado ao bloco ASEAN, existe um arranjo econômico também, tá? Não é um bloco econômico, não é uma associação, mas é um arranjo, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Veja bem que a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico ela tem muito mais países. Ela congrega 21 países que estão todos ali banhados pelo praticamente o Oceano Pacífico, tá bom? O nome do bloco, mas não é bloco, é apenas um fórum. Como assim, professor, um fórum? É apenas um espaço de diálogo em que os países membros eles se reúnem anualmente para tratar de assuntos econômicos específicos entre eles. Por exemplo, abolição de tarifas, claro que tem que ser, né? Redução de tarifas, transferência de tecnologia, ajudas, coisas do gênero, perfeito? Então, ele foi criado, esse fórum foi criado em 1989, tá bom? Aí você vai ver que é um fórum que pega um grande potencial, porque tem Estados Unidos, né? Tem aí China no meio, imagina um bloco com Estados Unidos e China, né? É um fórum, não esqueça. É um peso muito exacerbado na economia mundial, né? A população dele é expressiva. Então isso faz o bloco ser um bloco com um grande potencial. Um grande potencial. Esse fórum, perfeito? Um grande potencial, como você observa aqui neste gráfico, o Tio Patinho brincando também, a quantidade de recursos que tem, potencial que tem esse fórum, a APEC. Se eu pegar, por exemplo, em 2018, olha só, o PIB mundial ele deu 134, né, bilhões, vamos colocar mais ou menos assim, perfeito? 134. Só o PIB da APEC deu mais da metade do PIB mundial, a soma de todos os outros países do mundo, perfeito? Então, ela tem um grande potencial, esse fórum tem, perfeito? A população também, ó, é mais de 1/3 de toda a população mundial. É um grande mercado consumidor. O Oceano Pacífico é como se fosse uma grande avenida principal, todo mundo quer participar, né? A avenida principal onde tem comércio, onde tem shopping center, ali tem o Oceano Pacífico, perfeito? E olha só, bem no símbolo aqui você encontra essa avenida principal, é uma grande rota comercial, perfeito? Você então, participando da APEC, você tem que firmar alguns objetivos, que são os seguintes: a interdependência econômica, né? Esse é um objetivo firmado, a redução de tarifas, criação de uma zona de livre comércio, pelo menos intenção, né? A intenção de criar, que eu coloco para você, inclusive, o que acontece aí nesse fórum? Tem uma dificuldade muito grande. Se na ASEAN já tem uma dificuldade, imagina na APEC. Né?
A dificuldade é que você tem grandes potências aí, Estados Unidos, China, Japão, tem economias menores, tá certo? Como eu falei para vocês aqui, ó, esse bloco econômico, eu vou te falar, todos os países da ASEAN fazem parte dele. Então tem países aí com economia pequena. Imagina que é você conciliar o interesse dos grandes com o interesse dos pequenos, e já é difícil conciliar o interesse dos grandes, imagina o interesse dos grandes com dos pequenos, né? E por aí vai. Você vai encontrar uma série de dificuldades. Isso mostra que o processo de formação desse fórum, que é a APEC, né, ele foi um processo que, primeiramente, agregou a Austrália e mais alguns países, todos os países da ASEAN, olha só. É um curioso processo de formação, né? A ideia foi do primeiro-ministro da Austrália, ex-primeiro-ministro da Austrália, que chamou os representantes da ASEAN, olha só, a Austrália aqui, chamou os representantes da ASEAN, e ele resolveu ali formar um fórum. Esse fórum deu tão certo, né, que foi agregando outros países, como Estados Unidos, né, foi agregando aí China depois, e em 93 o presidente dos Estados Unidos ele resolveu estabelecer uma reunião anual dos líderes da APEC. É um encontro, eles têm esse encontro reservado. Eu já fui em vários países esse encontro, desde 1993 já teve na Papua Nova Guiné, já teve nos Estados Unidos, já teve na China, e por aí vai. O último, olha só, ocorreu de forma virtual também por conta da pandemia. Tudo bem? O que acontece? Então, que a evolução da APEC aproveitou o êxito, como eu coloco para você, daquela experiência inicial da ASEAN, né? Os países da ASEAN mais a Austrália resolveram ali, então, criar um embrião desse grande corredor, né, desse grande fórum que se propõe a desenvolvimento econômico dos países banhados pelo Oceano Pacífico. Tudo bem? E o estágio de integração, ele é um estágio ainda em formação, né, desse fórum. Não tem aí, não é uma área de livre comércio, nem uma zona de preferência tarifária. O que eles fazem basicamente é estabelecer alguns acordos entre eles aí nessas reuniões. Tudo bem, turma? É necessário evoluir ainda mais a APEC, que tem um grande potencial, esse fórum. O que eu quero falar para você agora, finalmente, é que o Oceano Pacífico é tão importante, né, que por ele circulam aí basicamente a metade de toda a produção mundial, né? O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico são muito importantes, são vias importantes. E recentemente foi firmado um acordo, que era um acordo chamado de Tratado Transpacífico, olha só, envolvendo o Oceano Pacífico, né? E uma série de países banhados por este oceano, como os Estados Unidos, o Japão. Então estava tudo certo, os Estados Unidos eles iriam fazer parte desse tratado que se propunha fazer uma grande zona de livre comércio, que seria inclusive a maior zona de livre comércio do mundo, tá certo? Envolvendo os países do Pacífico. A China também tinha interesse em participar, mas ela ficou observando. O que aconteceu foi que os Estados Unidos eles simplesmente saíram pela porta dos fundos, vamos dizer assim. O presidente Donald Trump resolveu tirar os Estados Unidos do Tratado Transpacífico, que estava ainda em formação. Nessa saída, então, isso foi alegado que o Tratado Transpacífico, né, o presidente Donald Trump, ele é sempre polêmico, ele sempre presidente ligado ao protecionismo, isso iria prejudicar os trabalhadores e também a indústria dos Estados Unidos, esse Tratado Transpacífico, e resolveu sair, simplesmente. Tá? Eram 12 países. O que aconteceu com os Estados Unidos e Japão, né? Olha só, duas economias muito fortes. Os Estados Unidos saiu, o que foi que aconteceu para a surpresa de todos? Os 11 países que ficaram deram continuidade, mudaram o nome, né? Ao invés de Tratado Transpacífico, eles mudaram para CPTPP, perfeito? Que seria basicamente aí um novo Tratado Transpacífico, com 11 países, removendo aí os Estados Unidos, né? Que Donald Trump pediu para sair. E esse tratado tem dado muito certo, né? Tem eliminado as tarifas aí de 65% até de 100% dos bens, né, no universo tarifário entre os países, tem gerado uma grande movimentação no Oceano Pacífico aí dos países banhados. Tanto é que alguns economistas têm
afirmado que isso foi um suicídio dos Estados Unidos terem saído do Tratado Transpacífico, né? Eles perderam influência muito grande dentro dessa região do Pacífico. Isso pode representar para ele uma grande perda econômica e perda de influência para a China, para o Japão, que estão dominando essa área, perfeito? Na concorrência. E os chineses, com a saída dos Estados Unidos, eles resolveram criar um próprio acordo deles aí dentro do Oceano Pacífico. É o chamado, olha só, Parceria Econômica Regional Abrangente. Os chineses resolveram criar o seu próprio acordo. E esse acordo nada mais é do que o maior pacto comercial, turma, da história, né? O maior acordo de livre comércio do mundo, superando inclusive a União Europeia e o UNSCA. Olha só, o RCEP, como eu falei lá no início para vocês, vai congregar os países da ASEAN, além de China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Ele se propõe a eliminar as tarifas dos próximos 20 anos, olha só, é de 2020, é recente. Tá? Daqui a talvez 5 anos nós poderemos avaliar os impactos do RCEP, né, ali pelo Pacífico, pelo mundo. Com certeza, então, os chineses irão ganhar muito espaço, né? Olha só aqui o gráfico que eu trago para você. Os Estados Unidos, a sua zona de influência, se eles estivessem no Tratado Transpacífico, essa zona de influência que você observa, esse círculo aqui, ó, ele teria uma área de influência grande sobre esses países. Tá? E a China, olha só a área de influência dos chineses aqui, mais em amarelo. Os Estados Unidos, fora do Tratado Transpacífico, eles reduzem a área de influência deles, olha só. Tá? Reduzem aqui, enquanto os chineses continuam ganhando, junto com o Japão, uma grande área de influência. Resumindo, os Estados Unidos acabam perdendo a área de influência e comércio com essa saída do Tratado Transpacífico, e inclusive sendo ameaçados com o Tratado da RCEP dos chineses, tá certo? Que congrega aí o maior acordo comercial do mundo, excluindo os Estados Unidos. Beleza? A nossa aula fica por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no CIGA. Um grande abraço e até a próxima.